Então, me chamo Diego. A intenção desse videocast é comentar um pouco sobre a passagem do Fordismo e a acumulação flexível, que representa uma das maiores transformações econômicas e sociais do século XX e XXI. Esse processo redefiniu o papel das empresas, dos trabalhadores, do Estado e até do consumo. Então, essas mudanças, elas alterou a forma de produzir, modificou as relações de trabalho, enfraqueceu a estabilidade de emprego, transformou o papel do Estado, tornou o mercado mais dinâmico, global e competitivo. Ela é uma transição que ajuda a explicar o mundo contemporâneo. Então, mas o que é o Fordismo? O Fordismo é um sistema de produção baseado na produção em massa, com linha de montagem, padronização de produtos e divisão rígida de trabalho. Ele buscava produzir muitos produtos iguais, rapidamente e com baixo custo. Esse modelo de produção foi criado e desenvolvido por Henry Ford no início do século XX, principalmente a partir de 1914, que transformou profundamente a indústria de trabalho. Então, as perguntas que a gente fez relacionadas ao texto escolhido seria: o que caracteriza o modelo fordista de produção? Bom, então eu sou o Carlos e o que caracteriza o modelo fordista de produção basicamente é a produção em massa, a mecanização, a racionalização do trabalho e a separação entre concepção e execução das principais tarefas. Esse modelo ele visava aumentar a produtividade, reduzir os retrabalhos, reduzir os custos e tendo como base então a padronização e o controle rígido do processo produtivo. Quando implementado o processo produtivo, o Fordismo, ele trouxe algumas ferramentas consigo que até hoje são aplicadas nas nossas empresas. Claro que com algumas adequações, com algumas variações, entretanto com elas a gente pode ressaltar principalmente a fabricação de grande quantidade de produtos padronizados, o que na época deu um pontapé inicial e foi muito importante para a agilidade do processo, para a fabricação com menor tempo e também facilitando assim o controle e a rigidez dos fluxos trabalhistas, a introdução das esteiras e os postos fixos de trabalho. Então o layout fabril ainda hoje é utilizado de certa forma, mas principalmente para empresas que utilizam robôs em seu processo. Entretanto, na época então era uma esteira no centro da fábrica e essa esteira por sua vez trazia até o posto do operador os produtos a serem manufaturados ou que estavam sendo trabalhados na linha de montagem. E outro ponto, já junto a esse, seria então esse posto do trabalhador, do operador. Ele tinha suas ferramentas e ele tinha conhecimento somente sobre aquele trabalho que ele estava fazendo. De certa forma, era importante para o controle da produção, porque ele tinha domínio total sobre as variações que podiam ter aquele processo, sobre as tolerâncias que podiam ter. Entretanto, um ponto negativo é que o operador, o trabalhador, ele não obtinha conhecimento sobre outras áreas fabris, ele não tinha conhecimento sobre outros processos de produção, ele não se desenvolvia, ficava somente naquele fluxo, naquele processo. E outro ponto importante também, que foi marcante na época, é que todos os produtos eram praticamente iguais. Iniciou-se com o Ford T, onde ele variava somente a cor, que era por demanda do cliente. E isso sim, a padronização, ela reduzia as variações, facilitava o processo e por sua vez também o mais importante, elas reduziam os custos. Qual foi o papel do Estado durante o período fordista? Bom, respondendo a pergunta então, tá? E qual foi o papel do Estado durante o período do Fordismo? A gente sabe que durante o Fordismo, o Estado teve um caráter intervencionista keynesiano, atuando para regular o mercado, promoveu várias políticas de bem-estar social para garantir condições de crescimento do capital, o que acabou consolidando, né, o pacto entre Estado, capital e trabalhador. O que levou à crise do modelo fordista e ao surgimento da acumulação flexível? Bom, a partir de 1970, o modelo fordista começou a perder força por causa da redução dos lucros, do esgotamento dos mercados e da instabilidade econômica mundial. Com isso surgiu um novo modelo de organização produtiva, algo mais flexível, baseado aí no uso de tecnologia avançada, na automação e também formas de trabalhos mais adaptáveis, certo?
quais foram as principais características da acumulação do modelo flexível? A acumulação flexível se caracteriza pela diversificação da produção, pela capacidade de fabricar pequenos lotes de produtos diferenciados, pela automação, pela polivalência do trabalhador e por novas formas de organização do trabalho, como o just-in-time e o trabalho em equipe. Então, em resumo, o que isso mudou? O trabalho antes, as tarefas eram repetitivas e empregos estáveis. Depois o trabalho mais instável, flexível, terceirizado, exigindo várias habilidades. A produção antes era em massa, produtos padronizados. Depois a produção ficou diversificada, rápida, personalizada. As empresas antes eram grandes, rígidas, focadas em eficiência em linha de montagem. Depois empresas mais enxutas, flexíveis, globais e competitivas. O Estado antes forte intervenção, produção social, regras trabalhistas rígidas. Depois menos intervenção, privatizações, política pró-mercado. Os consumidores, antes o consumo era em massa, poucas opções. Depois consumidores exigentes, como teve uma enorme variabilidade e mudanças rápidas de tendências. Então a gente pode concluir que teve uma mudança que gerou um mundo mais rápido, flexível e tecnológico, porém com mais instabilidades para os trabalhadores.